Vamos preparar a massa para fazer profiteroles. Esta massa serve para fazer profiteroles, serve para fazer carolinas, serve para fazer bombas de chocolate, ok? Então, para começar, vamos medir água. Quatrocentos e 20 ml de água. Quatrocentos e 20 ml de água. Vamos pôr numa panela. Cento e 40 gramas de manteiga. Cento e 40 gramas de manteiga. Vamos acrescentar ontem água. Uma pitada de sal fino. Uma pitada de sal fino. Uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de açúcar. Então, aqui tenho a água, o sal, o açúcar e a manteiga. Feito isso, vou levar ao fogo, mexer até ela começar a ferver. Ok? Vamos levar a água, a manteiga, a pitada de sal, uma colher de sopa de açúcar. Levar ao fogo, mexer sem parar, até começar a ferver. Ok? Vamos deixar ela ferver. Depois de ferver, vamos acrescentar 180 gramas de farinha de trigo. Ligar o forno antes, o forno pré-aquecido, 10 minutos antes, 180 graus. Então, aqui tem a água e a manteiga. Vou acrescentar a farinha. Levar ao lume novamente até ela cozer.
Então, primeiro vou misturar bem para tirar os grumos. Aqui está. Levo novamente ao fogo. Vou cozinhar. Aqui está a massa. Então, vou levar esta massa e vou colocar na batedeira, bater na velocidade mínima. Vou bater com a chavarinha na velocidade mínima. Feito isso, vou batendo e vou acrescentando 6 ovos gradualmente. Vou acrescentando 6 ovos gradualmente. Vou colocando um por um.
6 ovos. Continuo a bater até ela ficar uma massa lisa e brilhante. Aqui está. Vamos colocar no saco pasteleiro com um bico redondo. Colocamos no saco pasteleiro. No tabuleiro com papel manteiga ou tapete de silicone. Não precisa untar. Então, aqui. Molhamos a mão com água para tirar as bolinhas, as pontas
Então, vou colocar no forno, 180 graus, por uns 40 minutos. Depois, reduzimos o calor do forno para 100 graus. Para decorar os profiteroles, vamos fazer uma ganache, ou então derreter o chocolate e deixar, depois montarmos, vamos derreter o chocolate, vou fazer uma ganache e deixar escorrer por cima do profiterol. Quanto ao recheio, o recheio, podem usar qualquer tipo de recheio, pode ser mesmo uma ganache, pode ser um recheio de brigadeiro, pode ser um recheio de natas, pode ser um recheio de ovos, de custarde. O recheio é ao critério, do momento que seja um recheio leve, que dá para colocar por dentro do profiterol. Não pode ser um recheio pesado, tem que ser um recheio leve, porque vamos usar o saco pasteleiro para rechearmos os nossos profiteroles. Bom, aqui tem os profiteroles. Assar durante 40 minutos, 30 minutos, 180 graus. Depois vão reduzir para 100 graus. É uma massa oca por dentro. Vamos rechear depois de esfriar. Vamos deixar esfriar e rechear. Bom, aqui vamos rechear profiteroles. O creme, estou a usar o creme de natas, mas podem usar qualquer creme, pode ser doce de leite, pode ser doce de ovos, brigadeiro, ganache. Okay? Então, atrás, tá aqui o profiterol. Então, vamos usar a parte de trás, fazer um furo. E rechear. Okay, vou mostrar um já recheado. Então tem que pôr bem o recheio, até sentirem que ele está... Porque esta massa é muito leve, então ao rechear vocês vão sentir que ela está a inchar com o recheio lá dentro e está pesada. Então vamos montar, depois de rechear todos, vamos fazer a nossa pirâmide.
Bom, aqui vou fazer um bocado de ganache. Chocolate, quantidade que basta. Vou derreter no micro-ondas ou banho-maria. Aqui tem o chocolate derretido. Vou acrescentar um bocadinho de leite fresco. Mãe, não é leite fresco, mas leite. Brigadeiro? Sim. Não toca, não. Vamos lá. Tem uma tigela aí, tem massa de brigadeiro. Vamos lá, leite fresco. Então, vou colocar um bocadinho de leite fresco. Misturar bem. Não tá podendo açúcar. Então, aqui tem o brigadeiro, o ganache, desculpa. Tenho aqui o ganache. Então, façam uma pirâmide. Dependendo da altura que vocês querem fazer. E vem com e deixem escorrer. Por hoje é tudo. Muito obrigada. Até a próxima.